Vamos abrir nossas Bíblias, o Salmo de número 3, dando sequência à nossa caminhada. Nosso desafio, irmãos, é fazermos um salmo por quarta-feira, né? Nós vamos, conforme nós já vimos, o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Nós vamos ver o primeiro livro, dar uma pausa, estudarmos talvez um outro livro, ou o livro da Bíblia, ou um outro livro mesmo, escrito por servos do Senhor, sobre a Bíblia, e depois então iremos continuar com o segundo livro, que compõe o livro dos Salmos. Salmo de número 3, são 8 versículos apenas, e vou tentar ser breve, porque daqui nós tiraríamos muitas ideias. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos entender o contexto desse salmo. Em primeiro lugar, esse é um salmo já intitulado claramente de Davi. O salmo de número 2, nós só fomos entender, vamos reconhecê-lo como salmo de Davi, porque no livro de Atos ele é reconhecido como sendo o salmo de Davi. Mas o salmo 3 já é intitulado salmo de Davi. É o primeiro dos 73 salmos de Davi encontrados no livro dos Salmos. Em primeiro lugar, o que está acontecendo aqui nesse momento da história? Irmãos, todos nós nos lembramos lá de 2 Samuel, capítulos 11 e 12, mais o capítulo 11, quando narra aquele triste episódio na vida de Davi, quando ele, infelizmente, adulterou com uma mulher, Batseba. Alguns até acham que aquilo aí foi não é estupro, mas é um tipo de exploração. Usou a influência dele como rei para dela. Foi uma importunação sexual. Na realidade, o Davi exerceu o seu poder de tal forma, como rei, que ela se viu acuada. E existem algumas evidências, de fato, nesse sentido. E ela não teve como recusar o assédio de Davi a Batseba. Mas isso é outro assunto. A gente pode gastar um tempo depois refletindo sobre isso. Mas o fato é que houve esse episódio. Essa mulher engravidou e os irmãos se lembram do que aconteceu posteriormente. Davi providenciou um meio do marido dela ser morto, para que ela então pudesse morar no palácio, se tornar uma das suas mulheres, né? Esse filho de Batseba morreu, não é? Ele não viveu muito tempo, ele morreu, mas aquele pecado de Davi trouxe consequências absurdas.
Nunca mais a espada se afastou da casa de Davi. Um dos filhos de Davi, chamado Judá, ele assediou, um filho de Davi chamado Aminon, estou confundido com lá atrás com Jacó. Um dos filhos de Davi chamado Aminon, aliás, o filho mais velho de Davi, ele também assediou uma meia-irmã que ele tinha, chamado Tamar. Ok? Preste atenção. Absalão era irmão de Tamar. Quando Tamar veio falar com Absalão de que o que aconteceu, Absalão falou: fica quieto, não fala nada. Passado um tempo, Absalão faz uma festa e manda chamar os seus irmãos e fala com Davi para enviar os irmãos dele. Davi sabia o que tinha acontecido, mas em vez de agir, não agiu. Certo, irmãos? Ok? Olha a confusão de família. Que família complicada é essa? O que aconteceu nessa festa? Absalão matou Aminon. E ele fugiu às pressas, né? Depois de matar o seu irmão, Absalão fugiu lá para uma cidade chamada Gesur, ou a expressão mais correta é Gesur, não é? Porque tanto no hebraico quanto no grego não tem G, fala Ge, né? Lá era a cidade do seu avô. E lá naquela cidade ele ficou 3 anos escondido de Davi. Davi, então, depois de um tempo lá, Joabe, um dos generais de Davi, foi falar com ele: olha, Absalão quer voltar, não está na hora de trazer Absalão? Então Absalão voltou para o palácio. Davi deu um beijo a Absalão, mas não falou mais nada. Davi ficou 2 anos sem falar com Absalão. 2 anos. Mesmo ele retornando. Depois de 2 anos, Absalão manda a seguinte mensagem para Davi: olha, se é para ficar nessa situação, eu preferia morrer, preferia ser morto. Mas Davi não quis, de fato, atender a solicitação de Absalão. Saindo dali, durante 4 anos, irmãos, Absalão armou uma conspiração contra Davi. As pessoas chegavam com algum pleito, com algum pedido, alguma coisa para Davi julgar. Absalão recebia, as pessoas diziam: se fosse eu. Se fosse eu iria fazer de uma forma diferente. Isso até é propaganda política, né? Mas depois que a gente ouve no horário eleitoral gratuito. Se fosse eu, ia fazer diferente. Se fosse eu ia ouvir o necessitado. Eu ia atender ao pobre, ao injustiçado. Se fosse eu. Com isso o povo foi conquistado. E Absalão então armou uma conspiração contra Davi, e Davi precisou fugir, sair às pressas, descalço, à noite, porque poderia ser morto por Absalão. Enquanto estava caminhando, ainda chegou um camarada lá, que era da linhagem de Saul, se não me engano, ficou jogando pedra em Davi e amaldiçoando Davi, não é? E Davi estava lá protegido pelos soldados dele, mas o camarada ainda amaldiçoando Davi, e Davi não deixou que ele fosse castigado pelos soldados. Nessa
fuga vergonhosa, Davi acabou sendo amaldiçoado por si mesmo. Mas nunca Davi deixou de ser abençoado por Deus. O 2 Samuel capítulo 15 até o capítulo 17 narra esse episódio da fuga de Davi até o retorno de Davi ao reinado. Mas Davi agora não tem mais unanimidade do povo. Uma numerosa multidão acompanhou Absalão nesse motim. Davi não tem mais um pleno apoio militar, nem todos os soldados estavam mais com ele, mas Davi tinha uma coisa que valia muito e que ele reconhece nesse salmo, que é a presença de Deus. Irmão, essa talvez tenha sido a noite mais tenebrosa na vida de Davi quando ele fugiu. Por quê? Porque ganhar a guerra significava matar o seu filho. Perder a guerra significava ser morto pelo seu filho. Estão entendendo? Se ele ganhasse a guerra, ele tinha que matar o filho. Mas se ele perdesse a guerra, ele seria morto pelo filho. Irmãos, que impasse absurdo que Davi estava mostrando. Talvez um primeiro ensinamento que a gente possa ter aqui nesse texto é que as crises mais profundas que enfrentamos são muitas vezes aquelas que surgem dentro de casa. As crises mais profundas que nós enfrentamos são muitas vezes aquelas crises que nós temos dentro das nossas próprias casas. Não é verdade, irmãos? Mas vamos dar uma olhada nesse texto. Nos versículos 1 e 2, nós temos uma conspiração desumana. Releia comigo o versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Uma oposição numerosa na terra. É o que nós encontramos aqui no versículo 1. Não somente Absalão estava se opondo a Davi, mas uma multidão. O povo estava se unindo a Absalão em rebeldia. Como disse Charles Spurgeon, normalmente as dificuldades vêm às pencas. Já ouviram essa expressão? As dificuldades, os problemas vêm às pencas, vêm os montes. Vem um, vem outro, de vez em quando aparece um monte de coisa, um monte de crise, um monte de problemas ao mesmo tempo para resolver. E aqui que está surgindo com Davi. Davi está sendo maltratado pelo filho, perseguido pelo filho. O povo da cidade acompanhou Absalão, uma grande multidão, numerosos são os adversários. Parte do exército de Davi aderiu à conspiração de Absalão. Gente, é muita coisa, é muito problema para resolver. Mas também um segundo aspecto que nós encontramos aqui no versículo 2 é uma acusação terrível. Olha comigo o versículo 2. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Sabe o que estavam dizendo de Davi? Além dos inimigos de Davi crescerem, serem numerosos, sabe o que eles estavam dizendo para Davi de forma insolente? Deus desamparou a Davi. Não havia mais amparo de Deus para Davi, e que nem mesmo Deus poderia livrá-lo da sua deposição, da sua posição de rei, e nem da sua morte. Não havia salvação para Davi. Deus o desamparou. A situação de Davi está perdida.
Aqui, aquele comentarista que de vez em quando eu cito aqui às quartas-feiras, chamado Purkzer, ele diz que essa ideia de desamparo de Deus tem uma certa implicação religiosa. Lembra que eu falei aqui ainda há pouco dessa fuga, dessa contextualização que eu fiz desse salmo, da fuga de Absalão para Gesur? A mãe de Absalão era uma pagã. O avô de Absalão era um rei pagão. Durante 3 anos, Absalão ficou naquele reino. Então, há um possível desejo no coração de Absalão de substituir o culto, a adoração ao Deus verdadeiro, para a adoração ao Deus cananeu, filisteu. Estão entendendo, irmãos? Devido ao tempo que ele passou lá. Então, por isso que estão falando, olha, não há amparo em Deus para Davi, nem Deus poderá livrá-lo agora. Então ele vai ser deposto e ele vai morrer. Essa é a situação. Irmãos, que coisa triste. Ser abandonado por Deus, que não é o caso aqui de Davi, mas essa é uma situação terrível. Ser abandonado por Deus é a crise mais medonha, é a pior crise. Não é à toa que Jesus, quando estava lá crucificado na cruz, essa frase me toca profundamente. Tem um estudo sobre as 7 últimas palavras de Cristo. Essa expressão de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Esse era o grande tormento de Cristo. Não era chicoteada, melhor dizendo, chicotadas, né? Acho que é melhor essa expressão. Não eram os cravos sendo penetrando nos seus pés e mãos. Não era a coroa de espinhos, mas o abandono de Deus. Porque naquele momento, Jesus estava tomando sobre si o nosso pecado. Ele foi considerado maldito, e Deus nunca está com aquele que toma sobre si, com aquele que está em pecado. Deus não está, irmãos. E nesse momento, ele sentiu o que é o afastamento de Deus. Jesus sentiu. Então essa é a crise, é a pior crise que alguém pode passar. Talvez a tribulação mais terrível. Já pensou você ser levado a pensar que não há mais ajuda em Deus? Não há mais ajuda. Um pastor, né, foi o pastor Marcelo, que fez o professor que deu uma aula para a gente. Ele pediu oração num determinado momento, lá do curso, por uma senhora, eu não me lembro se é membro da igreja. A irmã é, isso. Ela está com câncer no ombro, no ombro, né? Depois de alguns tratamentos, ela vai ter que tirar isso daqui, tirar o braço e o ombro. A irmã, que é da igreja, está desesperada, está atribulada, e ela está tranquila, consolando e acalmando essa irmã. Que coisa, né? Irmãos, é interessante que quando a gente passa as dificuldades da vida, mas quando a gente sabe que Deus está conosco e Deus não nos abandonou, faz toda a diferença, não é isso? Deus ainda está comigo. O meu socorro veio do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou voltar a falar sobre isso. Não tem como não falar sobre isso. Ser abandonado por Deus, para Davi,
era pior do que ser menosprezado pelos homens. Então, aquelas pessoas dizerem isso a respeito de Davi, fazer esse comentário insolente para Davi, isso doeu muito. Mas nós temos um socorro providencial. Olha comigo também os versículos 3 e 4. Na minha versão, o versículo 3 começa com a seguinte palavra: porém. Na sua versão está porém também? Mas, contudo, todavia. Irmãos, isso aqui é uma grande virada. Sabe por quê? Havia uma multidão de inimigos contra Davi. Davi foi abandonado pelo povo, grande parte do povo. Davi foi abandonado, perseguido pelo seu filho. Davi foi abandonado pelo seu exército, uma boa parte do seu exército. Davi foi acusado de não ter mais o amparo de Deus. Porém, contudo, não é bem assim. Isso muda o quadro. Há uma mudança aqui sendo tratada. Na verdade, Davi pode estar na mais difícil situação da vida, mas o seu coração está em Deus. Deus é o seu socorro. Então, nesses versículos 3 e 4, tem 4 coisas importantes que eu gostaria de destacar aqui. Em primeiro lugar, Deus é o nosso protetor. Olha comigo a primeira parte do versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Os irmãos sabem que antigamente eles pegavam flechas, embebiam em alguma substância combustível, botavam fogo na flecha e lançavam para poder pegar fogo, certo? Mas aqueles escudos, eles eram feitos de tal maneira e recebiam determinado tratamento que protegia contra aquelas flechas ou contra os dardos inflamados do inimigo. Entende? Deus é o meu escudo. Deus é o meu protetor. Aquelas flechas, quando batiam nos escudos, elas apagavam. Os dardos, quando batiam no escudo, elas apagavam. Elas apagavam os dardos inflamados do maligno. Não é essa figura que Paulo vai usar lá na frente, em Efésios capítulo 6, quando fala sobre o escudo da fé, lá na armadura. É o escudo da fé que é capaz de impedir que aquelas flechas incendiárias do inimigo atinjam, que o ataque do inimigo atinja o nosso coração. É o escudo da fé. Deus é o meu protetor. Perante tudo isso, perante essa noite tenebrosa, Davi tem a seguinte convicção: Deus é o meu protetor. Também a segunda coisa importante: Deus é a nossa glória. Olha a parte B desse versículo 3. És a minha glória. Se o Michael estivesse aqui, eu ia falar a minha glória, né? Pena que não está hoje. Talvez veja essa mensagem, né? Deus é a nossa glória. Irmãos, a glória de Davi não estava no trono, não estava na coroa, não estava nas riquezas, mas a glória de Davi estava em Deus. Qual era a grande riqueza de Davi, irmãos? Alguém sabe? Deus. Entende isso? Para ele, perder o trono não era nada. Perder as riquezas não significava nada, contanto que ele tivesse a Deus, porque Deus é a minha glória. Deus é a nossa glória. Poderia até mesmo perder a vida, porque Deus é a sua glória.
Deus é a sua maior riqueza. Sim? E também, em terceiro lugar, um aspecto importante, que Deus é o nosso restaurador. Olha a terceira parte do versículo C. E o que exaltas a minha cabeça. Irmãos, quem que exalta aqui? É Deus que exalta. Deus é aquele que põe em pé ao caído. Deus é aquele que restaura o aflito. Deus é aquele que resgata o perdido, como diz Spurgeon. A exaltação em honra depois da vergonha, em saúde depois da doença, em alegria depois da tristeza, em restauração depois da queda, em vitória depois da derrota temporária. Em todos os aspectos, o Senhor é que exalta a nossa cabeça. Ele é quem levanta. Sim, irmãos, amém? Por isso que eu disse, o salmo, aquele salmo 35, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em quarto lugar, Deus é o nosso defensor. Olha comigo o versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo nome, melhor, do seu santo monte, me responde. Deus responde às orações. Davi clama ao passado. E aquele comentarista chamado Puxler, ele fala que respostas de oração no passado fomentam a fé no presente. O que significa? Eu me lembro que o pastor Davi Merck, e eu também aprendi isso com o pastor Vitor, o que eles faziam? Eles reuniam a família e escreviam pedidos de oração, sabe? Necessidades da família que precisavam ser atendidas. No caso do pastor Davi Merck, ele tem uma casa e tem várias janelinhas assim na casa. E naquelas janelinhas tem os pedidos de oração. Só que quando os pedidos de oração são respondidos, eles colocam lá, respondido. E de vez em quando a fé está vacilante, você pega aquele pedido de oração assim, e puxa, Deus respondeu isso, Deus respondeu aquilo, Deus respondeu aquilo. Irmãos, coisa boa, não sei se seus irmãos têm essa prática de caderninho de oração. Eu tenho. E de vez em quando eu pego algumas coisas antigas que eu orava e eu encontro lá, respondido, 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 respondido. Interessante. Não é? Quando a gente lembra das respostas de Deus às nossas orações do passado, isso traz mais fé no presente. É isso que nós temos aqui. Irmãos, é pela oração que nós enfrentamos exércitos, é pela oração que nós triunfamos nas lutas, nas batalhas, é pela oração que conquistamos as vitórias. A oração é a arma mais poderosa do mundo. Por quê? Eu estava ouvindo o pastor Rodrigo Mocelin numa reflexão hoje de manhã. Ele fala que a posição que Deus quer do homem, o que Deus exige do homem é humildade, que se humilhe perante o Senhor, que esses verão a Deus, não é isso? Que se humilhem perante Deus. Então, a melhor visão, a expressão que ele usa é essa, a melhor visão que se tem de Deus é de joelhos.
A melhor visão que se tem de Deus é quando você está de joelhos, em posição de contrição, de quebrantamento. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. Esse é o aspecto importante da oração. Mas nós encontramos também nos versículos 5 e 6 uma confiança inabalável. Irmãos, Davi não está no palácio. Sim, lembra-se que eu falei que ele está em fuga? Davi possivelmente está numa tenda improvisada, no meio do deserto, cercado de inimigos, com o povo se rebelando contra ele, e ainda assim ele deita e dorme. Ainda assim ele consegue dormir. Ele não precisa de calmante para dormir, ele não precisa de sonífero para dormir, ele não fica acordado andando a noite toda preocupado, não é? Às vezes à noite a Rosa acorda e fala assim: você não dormiu ainda? Eu descobri o seguinte: essa noite aconteceu isso. Sabe que você acorda de noite e começa a pensar, e a cabeça começa a girar em torno de problemas, coisas que você tem que decidir e tem que fazer. Se você for nisso daí, você vai ficar o restante da noite acordado, não vai? Eu descobri um segredo: eu ligo a televisão, não vejo nada. Bendito, quando chegar no céu, eu vou dar um abraço quem inventou o controle remoto, não é? Esse camarada tem que ir para o céu, que é uma coisa brincadeira. Porque eu chego lá e fico lá. Mas nesse dia ficar passando, e a vida eu faço isso durante o dia também, eu fico pensando em quê? Em nada. Não estou vendo nada. Aí com isso o sono vem, eu desabo. Mas Davi não tinha televisão, não tinha controle remoto. Davi tinha uma paz, irmãos, que eu confesso que eu preciso ainda experimentar, porque minha fé ainda está pequena. Gente, presta atenção, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Davi perseguido pelo seu filho para ser morto. Está lá no deserto. A cidade rebelada contra ele, o povo. Parte do exército não queria saber dele. Existiam alguns fiéis ainda, mas uma parte não queria saber dele. Uma situação terrível, tem que fugir descalço, devido à pressa. E mesmo assim, esse camarada deita e pega do sono. Como que a gente precisa aprender, né, irmãos? Como? Eu também me coloco nessa situação. Então, em primeiro lugar, ele tem paz para dormir. Olha o versículo 5. Deito-me e pego no sono. Deixe-me reforçar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele sabe disso, né? Ele deita e pega no sono em circunstâncias tão difíceis. Davi deitou numa cama improvisada, irmãos. Debaixo de uma tenda improvisada. Mas ele dormiu. E como diz o pastor Hernandes Lopes, no livro que eu estou usando para esses estudos, ele dormiu porque Deus era o seu travesseiro. Muito legal isso, né? Ele dormiu pela paz que ele tem com Deus, pela confiança. Em Deus ele conseguiu dormir. Tudo ao seu redor estava em crise, mas havia paz no seu coração. Entendia-se, irmãos. Em segundo lugar, ele tem confiança para acordar. Olha a segunda parte do versículo 5. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ele tem confiança. Já viram aquelas pessoas que fogem da realidade dormindo? Não querem saber de mais nada. Irmãos, não poucas vezes eu já fui visitar membros aqui da igreja que o que eles queriam fazer
era ficar deitado no sofá, não poucas vezes, irmãos. Graças a Deus que foi uma situação momentânea, foi uma crise temporária, e a fé que eles tinham deu suporte para vencer essa pré-depressão. Mas a expressão que eles falaram é o seguinte: pastor, a minha vontade é ficar dormindo o dia inteiro. Isso é uma forma de fugir dos problemas e circunstâncias. Davi não. Davi, além de dormir em paz, dormir naquela circunstância, ele tinha coragem e confiança em Deus de acordar. Sabe por quê? Davi tinha um bom hábito. Se você ler os Salmos e ler também a história de Davi, Davi se encontrava com o Senhor pela manhã. E com o Senhor, ele se encontrava com o Senhor e o adorava de manhã, pela manhã. Era o seu horário de orar, era o seu horário de cantar, era o seu horário de se satisfazer com a misericórdia de Deus. Por isso, ele tinha coragem. Uma das coisas boas que eu gosto, que eu sou desafiado, é escrever as reflexões que eu posto todo dia, quase todo dia. Tem dia que eu não estou em casa, não tem jeito. Espero que os irmãos estejam lendo. Ok, mas de qualquer forma, a primeira pessoa a ser ensinada sou eu. E uma das coisas boas dos prazeres é pegar o texto, sentar com a tela em branco. O que Deus quer me falar com esse versículo que está me chamando a atenção naquela leitura? Algo Deus quer me dizer ali. E eu começo a escrever. Interessante que a minha expectativa é essa. Todo dia de manhã, que eu preparo de manhã de 6h30 da manhã. O que Deus quer me dizer com esse versículo? Que eu possa compartilhar com os irmãos. Entende? Aquela expectativa. Vocês já sentiram desafiados em fazer devocionais em Levítico? Se os irmãos se lembram, eu fiz, usando Levítico, todo o livro de Levítico. De vez em quando me deparava com os textos, meu Deus, o que isso quer dizer? E ficava lá matutando, pensando, até que entendia o texto e podia escrever alguma coisa relacionada. Devocionais Levítico. Mas pastor, está falando sobre sacrifício, sobre leis. Quantas coisas a gente aprende quando Deus fala. Irmãos, a melhor hora do dia para mim é quando eu sento, abro a minha Bíblia e vou receber de Deus alguma coisa e vou falar com Ele logo em seguida. Todos os dias Ele fala para mim e depois eu oro. Aí eu oro por mim, eu oro pelas igrejas, eu oro por cada irmão da igreja. E por outras pessoas, outras igrejas, outros pastores. E aí a lista é grande. Mas que momento maravilhoso. Confesso que eu passei alguns dias atrás numa sensação de, talvez, não sei se a palavra seja essa, mas vou usar de desânimo, sabe? Aquela vontade de, não vou orar não. Não vou ler a Bíblia não. Eu vou fazer as coisas que eu gosto. Mas quem disse que você só deve orar quando você sente vontade? Quem disse que você só deve abrir a Bíblia quando você sente vontade? Que melhor é ver televisão, mexer no celular. Aí você começa, quando você não está com vontade, aí você começa lá no seu... Agora eu estou com o Instagram, não sei mexer naquilo ainda não. Aí você começa lá no Facebook e fica lá. Gente, daqui a pouco você passou 2 horas ali. 2 horas. Aí nessa crise eu falei, gente, para com isso.
Não, eu vou fazer, mesmo que eu não esteja com vontade. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus restaurou o meu coração, quando eu disse não ao meu coração. Entende? Se contar com Deus é fundamental para que isso aconteça. Então Davi tinha confiança para acordar, porque ele sabia que de manhã ele iria estar com Deus. Mas também, em terceiro lugar, Davi tinha coragem para enfrentar o inimigo. Olha o versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Gente, não é mole. Coragem para enfrentar essa situação de revolta. Mas Davi era um guerreiro experiente. Ele tinha vencido o urso, ele tinha vencido um leão, ele tinha vencido um gigante, Golias, ele tinha conquistado várias vitórias em batalhas. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua coragem não vinha da sua força, nem das suas estratégias, mas do próprio Deus. Entende? Eu fico pensando naquela situação, de um lado está lá o exército filisteu, do outro lado o exército de Israel, e no meio está lá aquele campo, aquele gigante zombando, mas ninguém quis enfrentar o gigante. Sabe por quê? Falta de coragem. Por que essa falta de coragem? Porque eles confiavam nos seus próprios recursos. Eu enfrentar o gigante? Mas Davi disse, não, a minha vitória virá do Senhor. Por isso que Davi tinha coragem. E é justamente, irmãos, desse modo que ele vivia. Ele não tinha medo de milhares que tomavam posição contra ele de todos os lados, porque Deus era com ele, não tinha medo algum. Estão comigo, irmãos? Até aqui? Temos também uma súplica confiante. Capítulo 3, versículos 7 e 8 é o último tópico. Esse salmo, então, se encerra com uma oração cheia de ousadia, com uma declaração solene e com uma súplica generosa. Então, em primeiro lugar, nós temos uma súplica por libertação. Olha comigo, é o versículo 7, parte A. Levanta-te, Senhor. Eu não sei na sua versão como é que está aí. Tem uma versão diferente, em vez de levanta-te? Levanta-te, Senhor. Quando Deus se levanta, e Davi sabia disso, quando Deus se levanta, os inimigos caem por terra. Os planos do inimigo são frustrados. A derrota do inimigo é certa, porque Deus se levanta. E Davi está clamando, Senhor, se levante contra esses milhares que estão agora contra mim, ao meu redor. Também uma súplica por salvação. A segunda parte, salva-me, Deus meu. Vamos repetir, irmãos? Salva-me, Deus meu. Os inimigos atacam como feras, irmãos. Olha, eu vou continuar lendo. Salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. A ideia aqui é o seguinte: os inimigos estão atacando como feras, mas eles vão ter os seus dentes quebrados. Já viu um leão banguela?
Como é que o leão banguela vai se alimentar? Que ferocidade que vai ter? Nada, tá banguela, né? Eu me lembro de um missionário que chegou em uma determinada tribo e estava lá uma senhora mastigando uma carninha sem dente nenhum, mastigando lá. Aí ela chegou, o missionário falando com ela sobre o amor de Deus em Cristo, Deus te ama, nós também. Aí, então tá bom, mastiga essa carninha aqui para mim, me ajuda a mastigar, depois me devolve que eu engolo. Isso é o costume deles. Vai fazer cara de nojo nessa hora. Se você recusa, meu amigo, você não volta mais naquela tribo. Então eu vou demonstrar o meu amor, melhor dizendo, eu vou demonstrar o amor de Deus por aquela pessoa, mastigando a carninha para ela e devolvendo, porque ela está banguela, tadinha. Mole não. Irmãos, Deus fere. O que Davi está dizendo aqui é que essas pessoas podem atacar como leões ferozes, como feras, mas Deus vai quebrar-lhes os dentes. É isso que Davi quer dizer aqui. Ou seja, eles vão perder a força. Quando o inimigo parece mais perigoso, quando ele se sente mais forte, é nesse momento que Deus se levanta e nos salva, impondo aos inimigos uma terrível derrota. Quando eles já aparentam mais fortes, Deus vai lá, eles quebram os dentes e eles perdem a sua força. Irmãos, Absalão e todo o seu exército foram derrotados. Davi retornou a Jerusalém. Davi reassumiu o trono e assim a história da redenção continuou até que nascesse o descendente de Davi lá na casa do pão, que é Belém, o nosso Redentor. E temos também uma declaração importante no versículo 8, a primeira parte. Do Senhor é a salvação. Vamos falar juntos, irmãos? Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. Irmãos, isso aqui mostra a doutrina da salvação lá no Antigo Testamento. De onde vem a salvação? De onde vem? Do Senhor. E essa doutrina da salvação, ela perpassou por todo o Antigo Testamento. E ela se expressou de forma gloriosa, esplendorosa, lá no Novo Testamento. Conforme diz Jonas capítulo 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor. A salvação. Isso significa o quê? É o Senhor quem planeja, é o Senhor quem executa, é o Senhor quem consuma a salvação. A salvação não é obra de esforço humano, a salvação é graça divina. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem justifica e é Deus quem glorifica. Romanos capítulo 8, versículo 30. Tudo é obra de Deus, porque a salvação vem do Senhor. É Deus quem escolhe o seu povo, como diz Charles Spurgeon. É Deus que chama pela graça, que motiva o seu povo pelo seu espírito e sustenta o seu povo pelo seu poder. E para encerrar então a última parte do versículo 8. E sobre o teu povo a tua bênção. Interessante aqui
Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Interessante, irmãos, que Davi aqui está manifestando um desejo de que o povo fosse abençoado. Mas, pastor, não é esse mesmo povo que tinha se levantado contra Davi? E o que Davi faz agora? Ora pelo povo. Deseja a bênção do seu povo. Davi invoca uma bênção sobre a nação. Todos, incluindo aqueles rebeldes. Todo o povo, Davi está invocando uma bênção. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não retribuiu mal com mal. Mas antes Jesus rogou por todo o povo. A oração de Davi não foi imprecatória, ou seja, pedindo a vingança divina. Um outro comentarista chamado Alan Hartman, ele diz que os problemas pessoais de Davi não turvavam sua visão espiritual de todo o povo. Irmãos, a postura de Davi de orar, inclusive, por aqueles rebeldes, não lembra a oração de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pouco depois, teve um diácono abençoado. O primeiro mártir do cristianismo foi o diácono, né? Está vendo, diáconos? Então morreram, brincadeira. O primeiro mártir do cristianismo foram os diáconos. O que Estevão fez, irmãos? Ele orou repetindo as palavras de Jesus. Deus, não lhes imputes esse pecado. Estão entendendo? É mesmo o meu sentido. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Coração, o que estava no coração de Davi, estava no coração de Jesus, estava no coração de Estevão. Por isso ele faz essa oração, invocando a bênção de Deus sobre o seu povo. Por fim, irmãos, um último alerta que eu fiz logo no início. Precisamos resolver os conflitos familiares no seu nascedouro. Sabe quando começam a nascer? É ali que precisam ser resolvidos. A fim de que não criem raízes, nem produzam frutos amargos para nós, para a nossa família e para o povo de Deus. Precisamos resolver os conflitos familiares quando eles estão surgindo, para que os frutos amargos para nós, para a família e para o povo de Deus não surjam mais tarde. Amém? Que Deus então nos abençoe. Vamos orar e depois vamos cantar um hino. Muito obrigado, Senhor, por essa reflexão, por esse estudo. Obrigado que podemos passar um tempo aqui na tua casa, em oração, mas também ouvindo a tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração firmes e confiantes como te Davi, sabendo que tu nos sustentas, cuidas de nós, mesmo que as aflições da vida sejam as mais terríveis, ó Pai. Mas mesmo assim, nós podemos dormir em paz e acordar confiantes e seguros, certos de que contigo, ó Pai, nós nunca estaremos sozinhos. Muito obrigado por essa realidade. Em nome de Jesus. Amém.